Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabriel, sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, e esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Graças a Deus, estamos para iniciar a gravação de mais um vídeo, mais um tema, a Batalha do Armagedon, que é a continuação do que nós começamos há dias atrás. Mas antes, eu preciso pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, faça a sua inscrição. Nos ajude aí, nos ajude a levar essa palavra aos confins da terra. Assista o vídeo, deixe o seu like, o seu joinha, acione o sininho e principalmente compartilhe esse vídeo. Você compartilhando o vídeo, você nos ajuda a pregar a palavra do Senhor. Queridos, nós terminamos o vídeo passado fazendo uma pequena menção sobre a Batalha do Armagedon. Hoje nós vamos comentar um pouco mais a fundo sobre isso, tá? Eu disse na semana passada que muitas pessoas não têm assim uma compreensão mais exata sobre a Batalha do Armagedon. Por mais que a pessoa queira ser sincera nos seus comentários, elas creem de modo diferente e com isso elas passam a verdade de modo diferente da Bíblia. Mas nós não estamos aqui para analisar erro de ninguém, tá? Tem muita gente que ensina que essa batalha será apenas um conflito entre o bem e o mal. E não é, porque lá em Zacarias nos dá o testemunho contrário a isso, tá? Zacarias capítulo 12, por exemplo, versículo de número 9, fala o seguinte: contra ela, no caso Jerusalém, se ajuntarão todas as nações da terra. Então não será um conflito ali pequenininho, de pequena monta, será um conflito de grande monta. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Palavra do Senhor, queridos. E então sairá o Senhor a pelejar contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Zacarias capítulo 12, versos 3, 9, capítulo 14, verso de número 3. Mas, afinal de contas, Batalha do Armagedon. O que significa Armagedon? O termo Armagedon significa monte de Megido ou Megido. Trata-se de local ao norte de Israel, onde o Senhor travará uma grande batalha contra os inimigos do seu povo, Israel. Esse local tem sido famoso como campo de batalha na história, dada a posição estratégica que ocupa. Aí aconteceram e vão acontecer também as forças das nações em guerra contra Deus e, portanto, contra Israel. Será no vale de Jezreel. Isso tudo, queridos, é bom nós sempre conferirmos na nossa Bíblia. Mas para nós hoje, especialmente os cristãos em Cristo Jesus, é totalmente absurda a ideia de que alguém se atreva a lutar literalmente contra Deus, como se ele fosse um de nós e como se ele pudesse ser alcançado e atingido pelo homem e pelas suas armas. É nesse tempo de apostasia total que os homens estarão tão enganados pelo diabo que cometerão a loucura de concentrarem suas forças em Israel para destruir esse povo e lutar contra Deus. Apocalipse capítulo 16, versículos 13 a 16. Apocalipse capítulo 16, versos 13 a 16. É bom que a gente leia para nós guardarmos um pouquinho. Olha só o que diz a palavra do verso 13 ao 16 de Apocalipse, que diz o seguinte:
vou ler um pouquinho antes, é sempre bom ler um pouquinho antes. Vou ler o 12. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Falamos isto da besta que subiu da terra. Agora o que nos interessa. 14. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que concebera e ferida de espada e vivia. Verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E verso 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Queridos, tudo isso vai acontecer, o diabo vai ter muito poder, porque o Senhor vai lhe conceder que ele tenha, justamente para ver até onde a humanidade vai, a que ponto a humanidade chega. Por isso, eles vão se atrever de lutarem contra o próprio Deus. Mas quem consegue vencer Deus? De Armagedon, o anticristo lançará o seu ataque contra os judeus e avançará sobre Jerusalém. Olha só, desse vale de Jezreel, ou seja, de Armagedon, o anticristo lançará o seu ataque contra os judeus e avançará, ele marchará contra Jerusalém. A batalha não é, em primeiro lugar, um combate pessoal entre os exércitos do mundo sobre o povo judeu, pois o diabo sabe que os planos de Deus estão relacionados com Israel, quanto ao futuro do mundo. Se você quiser conferir, vá na sua Bíblia em Jeremias 31, versos 35 e 36 e Jeremias 46, verso de número 21. Então o ataque será devastador, porém os judeus lutarão heroicamente. Também você pode conferir em Zacarias 14, verso 14. O poder destruidor da ação de Deus. Veja bem as consequências de se lutar contra Deus. A ação divina, destruidora e sobrenatural, face à repentina aparição de Jesus em Jerusalém, causará completos destroços desses exércitos que estarão sob o comando da besta. Esses exércitos, querido, serão exércitos de todo o mundo. Eles serão intimados, conclamados a lutarem para invadir Jerusalém. E eles o farão porque estarão cegos pelo poder de Satanás. Tanto os ataques sobre Jerusalém como o grosso das tropas e seu material de guerra concentrados em Armagedon. O morticínio será incalculável. Fatos idênticos Deus já operou em favor dos judeus, como no tempo do rei Ezequias, quando o anjo do Senhor exterminou 185 mil inimigos assírios num só instante. Não duvide do poder de Deus. Ah, pastor, mas Deus é amor. Com certeza, Deus é amor. Eu diria, que nem eu disse ontem, hoje cedo na escola dominical, que Deus não tem amor, Deus é amor. Mas tem um outro paralelo, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. E ele sabe quando exercer essas prerrogativas dele. Se você for lá em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, você vai ver o que esse anjo fez aos inimigos de Deus, aos assírios, em um pequeno instante. 185 mil inimigos. Então, quem não se recorda da guerra dos 6 dias? Se você puder, vá no Google mais tarde, procura saber sobre essa guerra dos 6 dias. Ela aconteceu
exatamente no ano de 1967. O mundo árabe tentou acabar com Israel e os resultados foram desastrosos para os árabes. Queridos, a história ela nos deixa respaldo e nós podemos imaginar o que vai acontecer durante a guerra do Armagedon. Quanto ao morticínio em Armagedon, temos que ver a expressão lá em Zacarias 14,16, que nos fala o seguinte, aspas, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, esses que restaram significa os que escaparam, porque os cananeus não puderam ser poupados durante a reconquista da terra prometida por Josué. Por quê? A pergunta que nós fazemos. Por que os cananeus? Isso é importante para nós, queridos. Nós analisarmos essas questões para nós vermos a dimensão dessa batalha do Armagedon. Eu vou repetir. Por que os cananeus não puderam ser poupados durante a conquista da terra prometida por Josué? Lembra o que Deus falou para Josué? Consagrou Josué para que fosse à frente do povo e tomasse conta de tudo, não fizesse pacto com ninguém, porque ele estava dando tudo nas mãos de Josué. Aí veja bem, a resposta nós temos aqui, porque eram como um tumor infeccioso, contagioso, cuja única solução é a extirpação. É o caso do mundo na ocasião da batalha do Armagedon. O mundo, amando o pecado e ignorando a Deus, amadureceu para a sua própria destruição. Sabe por quê, queridos? O nosso Deus, ele é longânimo. Ele está nos dando tempo. E nós temos tempo ainda para aceitar o Senhor Jesus, para recusarmos conviver com as coisas do mundo e virmos para a frente de batalha junto a Deus e aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque está perto de acontecer o resgate da igreja. Ninguém está acreditando. Eu gostaria, inclusive, com todo respeito aos seus idealizadores, aos seus atores, eu gostaria de recomendar que você, se possível, assista 3 filmes deixados para trás. Tem a parte 1, a parte 2 e a parte 3. Principalmente a parte 1 e a parte 2, deixados para trás, 1 e 2. Aquilo ali você vai ter uma ideia do que é o desespero. Você imagina uma criança num shopping. Imagine um shopping. Aqui no Brasil nós temos grandes shoppings. Nós tivemos, morando em Portugal, o Shopping Colombo, lá em Lisboa. Imagine você perder um filho lá e o filho não saber o que está acontecendo, ele ficar perdido no meio da multidão. Assim vai ficar aquele que descobriu que Jesus levou a sua igreja e ele ficou perdido nesse mundo caótico. Não vale a pena pagar para ver. Não pague o preço. O momento aceitável de Jesus é hoje. Hoje é o tempo aceitável. O Senhor fala, buscar-me-eis e achar-me-eis, quando me buscares de todo o vosso coração. Busque a Deus para a sua vida. Olha só, conforme lemos também em vídeos passados, Isaías 34, versos 1 a 16 e capítulo 63, versos 1 a 7. Antes de descer sobre Jerusalém, o Senhor destruirá Edom no deserto, ao sul de Israel. Isso porque, ao saber que o remanescente judeu para lá fugira, o anticristo enviará as tropas para destruí-los, e Jesus, na sua volta, primeiramente, liquidará as forças da besta que se encontram no deserto. Pode ser também que Edom tenha compactuado com o anticristo e traído os judeus fugitivos, recebendo então a sua paga. Isaías 63, versos 1, 2, 3 e 4. Ao vir Jesus, o remanescente de Israel exclamará com arrependimento e alívio. Aí vai sair aquela famosa história que está lá em Mateus, aquela frase, que está lá em Mateus 23, 39. Bendito que vem em nome do Senhor. A volta de Jesus
e as nações rebeladas. Veja bem, queridos, nesse momento da sua vida, Jesus se apresentará corporalmente. Lembra que no arrebatamento ele veio entre as nuvens e ninguém o viu. Apenas os que estavam salvos ouviram e ouvirão, né? No caso aqui nós estamos falando no passado, porque nós estamos comentando escatologicamente o que vai acontecer, e aqui para nós no nosso vídeo já aconteceu. Nós estamos já na batalha do Armagedon. Por volta do arrebatamento, todo olho nenhum olho verá, apenas os que tiverem ouvidos ungidos ouvirão o toque da trombeta e subirão. Porém, por ocasião da batalha do Armagedon, todo olho o verá. Todo olho o verá. Nesse momento ele se apresentará corporalmente, assim como para o céu ele se encontra como homem perfeito. Nós temos referências. Então, queridos, todo olho o verá. Apocalipse 1:7, Mateus 24:30. Apocalipse 1:7, Mateus 24:30. Alguém talvez pergunte como isso vai acontecer. Será que é possível? Nós vamos responder o seguinte: não há impossível para Deus. Atualmente, através dos modernos meios de comunicação por satélites, nós deparamos com o programa internacional de TV e internet. Isso será cada vez mais aperfeiçoado. Deus dispõe de meios sumamente superiores a tudo que o homem idealizar e inventar. E também no caso de Apocalipse 11:9. Enquanto a Escritura afirma que o mundo contemplará os cadáveres das duas testemunhas. Queridos, a minha esposa tem uma irmã que mora em Jerusalém há mais de 25 anos. Os filhos dela já serviram o exército lá. E, poxa, e nós temos nossos amigos, nossos irmãos que deixamos em Portugal, outros que estão na Espanha. A gente conversa com eles como se estivesse conversando aqui, do outro lado da mesa. Imagine por essa ocasião. Ao chegar no momento da volta de Jesus, haverá convulsões em toda a natureza. Terá chegado a hora do colapso das nações amotinadas contra Deus e seu povo. Nesse momento, a pedra cortada sem auxílio de mão destruirá. Lembra que eu falei da pedra cortada sem auxílio de mãos? Nesse momento, essa pedra, Jesus Cristo, destruirá essas nações. Tá? Atualmente estamos vendo nações embriagadas com sua influência política, seu poder militar. Estamos vendo suas proezas e demonstrações de força, tendo Deus fora de seus programas de governo. É comum acontecer isso, mas essas nações pagarão o seu preço devido. A destruição do anticristo, do falso profeta. Eu preciso terminar, se eu passar 2, 3 minutos, me perdoe. Eu preciso terminar essa questão. A destruição do anticristo e do falso profeta. O anticristo não será o diabo, nem Judas Iscariotes, como alguém já se aventurou a dizer. Tá? Ele será um homem como todos os homens, isto é, nascido de mulher. Tá? A Bíblia diz que João, lá em Apocalipse, o viu sair do mar, isto é, sair de uma grande multidão, do povo. É melhor nós compararmos também, quando você puder, Apocalipse 13:1 com Apocalipse 17:15. Foi a ocasião da manifestação por ocasião da manifestação visível de Jesus, o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo e de enxofre, que é o inferno final. A aceitação nacional de Jesus como Messias pelos judeus. Isso aqui é importante, porque aqui agora, com essa conclusão da batalha do Armagedon, olha o que vai acontecer. Desde os dias de Jesus na terra, tem havido judeus cristãos como indivíduos separados. Veja bem, como a nação, os judeus rejeitaram a Cristo como nação. Lembra lá na palavra? E veio para os seus, e os seus não os receberam. Mas a todos quanto o receberam, a estes os fez filhos de Deus. O evangelho era para ser pregado aos judeus, mas eles não quiseram. Aí, lembra aquela passagem que a mulher cananeia, procura Jesus e pede que ele cure a filha dela, aquele diálogo todo? Ali foi lançado os pães aos cachorrinhos, entre aspas. Nós somos, entre aspas, esses cachorrinhos, os gentios da terra. Nós recebemos esse evangelho. Mas veja bem, olha que coisa maravilhosa.
Agora os remanescentes judaicos, expurgado, arrependido, reconhecerá Jesus como o Messias Redentor prometido e em escala nacional. Ou seja, o plano de Deus vai se cercar e vai fechar ali. E o povo judeu vai reconhecer a Jesus. Todos eles vão reconhecer como Jesus, como o verdadeiro Messias. Olha que coisa maravilhosa. Os festivais sagrados do dia da expiação, da festa de tabernáculo, têm um aspecto profético de arrependimento e regozijo, porque aponta para esse retorno de Israel a Deus. Levítico 23, 27 a 32, o versículo 27 diz o seguinte, olha só, afligireis as vossas almas. O Senhor fala, eu afligirei as vossas almas, vocês ficarão aflitos de alma. Que se harmoniza com Zacarias 12, 10. Já mostramos que durante a grande tribulação haverá derramamento, olha só, do Espírito Santo, redundando em multidões de salvos individualmente. Muitos judeus aceitam a Cristo hoje, mas então o restante de Israel será todo salvo nacionalmente. Não esqueça, querido, não se deixe enganar, o povo de Deus, o povo que é a menina dos olhos de Deus, são os judeus, eles são a chave de tudo, tá? E nós precisamos comparar também quando você puder, Isaías 66, 8 com Romanos 11, 26. Se você puder, leia Isaías ainda hoje, no capítulo 10, no versículo de número 2. Rapidamente, nós vamos ler essa passagem de Isaías, capítulo 10, versículo de número 22. Olha o que nos fala a palavra do Senhor. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. A justiça de Deus vai ser exercida. A batalha do Armagedon vai acontecer. Mas você, como igreja, estará livre disso tudo. Pense bem, vivemos momentos da graça, a dispensação da graça está aqui, o Espírito Santo está aqui, está com você, está na sua casa, e Ele está aqui para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra, você pode crer?